Olá, meu nome é Luciane. Estávamos falando sobre a linha Monelo, falamos um pouco sobre gato e agora a gente vai falar sobre a linha de cães. Assim como na linha de gatos, a gente já tinha comentado, né, tem algumas características que toda linha possui. Então, toda linha de cão, assim como a de gato, ela vai ter o extrato de UCA, que vai diminuir o odor das fezes, ela vai trabalhar com 80% de aproveitamento mínimo, ou seja, de digestibilidade do produto, ingredientes de alta qualidade, o MOS, que é o prebiótico, que auxilia bastante no sistema digestivo, né, e toda a linha vai trabalhar com ômega 3 proveniente do óleo de salmão, que é um ômega 3 de altíssima qualidade, então vai dar um grande suporte para a pele e pelagem, articulação, sistema imunológico. Então isso toda a linha da Monelo vai ter. Tá? E agora a gente vai conversar um pouco sobre cada produto específico. Então, no caso a gente falou um pouquinho sobre gatos, felinos, né? E agora a gente vai falar então sobre a linha de cães. Então, na linha da Monelo Cães, assim como a gente falou da Gatos, tá? A gente vai ter produtos para diferentes tipos de consumidores, de proprietários. Então, tem tutor, tem proprietário que gosta de ver o pellet, né, colorido, bonitinho. Então, este é um tutor que ainda valoriza bastante o corante artificial. E tem consumidores que não gostam de corante, que acham que não precisa, até porque realmente ele não promove mais nutrição, ele simplesmente dá um visual mais bonito para o produto, tá? Então a gente vai ter produto para todos os tipos de consumidores. No caso, Monelo Cães, a gente vai trabalhar com as filhotes, vamos falar um pouquinho das filhotes. A gente vai ter dois produtos diferentes, então, dentro dos dois produtos eu vou ter o nosso produto filhote para todas as raças. Esse é um produto que a gente pode trabalhar com filhote de raça pequena, média, grande, qualquer tipo de raça. Lembrando, quando a gente fala de tamanhos de raça diferente, a gente fala também muito em relação ao tamanho do pelletzinho, né? Então esse é um tamanho médio, não é muito pequeno e nem muito grande, que tu pode trabalhar para qualquer tamanho de animal. Na filhote da Monelo, a gente vai ter aqui o círculozinho, lembra que eu comentei com vocês, né, que fala se tem corante ou não no produto. Então esse aqui é da receita original, ele ainda trabalha com alguma coisa do corante artificial, mesmo corante da alimentação humana, que não faz mal nenhum, mas ele ainda deixa o pellet mais bonitinho. E esse produto aqui tem o Nuggets. Então lembrando, gente, Nuggets é aquele pelletzinho mais crocante, que deixa o produto extremamente atrativo para o cachorro e para o gato. Então esse produto aqui, a gente tem o Nuggets, tá? O outro produto para filhote que nós temos é o filhote raças pequenas. Por que raças pequenas? Porque daí ele já entra com um pellet bem pequenininho para facilitar aquele filhote pequenininho mesmo. Então, esse aqui tem um pellet bem pequeno, ele trabalha com a identificação do produto que não tem corante artificial, tá? Sabor dele, frango, carne e ovos, então ele já tem um pouco do ovo em pó, que auxilia, melhora, né, a absorção proteica. Então o saborzinho, este aqui que é a outra filhote, é importante a gente ver que ela tem um sabor frango. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes pro consumidor, para o animal às vezes não é tão importante, mas para o consumidor ele quer saber qual é o sabor do produto, tá? Então a gente tem a filhote para todos os tipos de raça de frango e a filhote para raças pequenas de frango, carne e ovos, tá? Essa aqui então são os dois produtos que a gente tem para filhotes da Monelo. Eu vou deixar separadinho para a gente poder visualizar melhor os outros produtos. Então aqui as filhotes que a gente já trabalhou. E agora a gente vai falar um pouquinho da linha adulto. Linha Monelo Cães Adultos. Então a gente vai ter dois produtos para cães adultos, raças pequenas. Então esses dois produtos são com pellets menorzinhos, então mais identificados para raças pequenas mesmo, tá? O nosso primeiro produto que a gente vai falar, que é o nosso líder de venda, é a Monelo Raças Pequenas, tá? Com o sabor de frango. Esse produto, ele tem um pouco ainda do corante, então ele é receita original, vai estar a identificação da receita original. Tá? E ele tem os nuggets. Então, aquele cachorro pequenininho, mais chato para comer, que muitas vezes o consumidor fala que já trocou a ração e ele não come direito. Esse produto tem uma imensa aceitação. Eles gostam muito desse produto. Então, ele tem um sabor de frango e é super bem aceito, tem o nuggetzinho e ainda é da receita original com um pouquinho de corante. E depois a gente tem um outro produto para cão adulto, raça pequena, que é com sabor de carne. Esse produto aqui, ele não possui corante, então ele vai ser um produto para aquele consumidor que realmente não procura um produto com corante. Esse produto tem sabor de carne, como fala no nome do sabor, vai ter ali carne, arroz e beterraba. E por que beterraba? Na realidade a beterraba não é questão de sabor, a beterraba é porque nesse produto a gente trabalha com a polpa de beterraba. E a polpa de beterraba é um composto que tem umas fibras que é nobre e que ajudam muito no processo do sistema digestivo. Então, um animal um pouco mais sensível, a gente sempre trabalha com esse produto porque ele dá um suporte maior para o sistema digestivo, tá? Então, esses dois adultos, raças pequenas.
Uma coisa importante de lembrar, toda a linha da Monelo adulto, tanto gato como cão, toda ela vai ter o hexametafosfato de sódio, que é aquele composto para a boca, tá? Que diminui a formação de placa e tártaro. Não que não vai ter placa e tártaro, vai formar, mas ele forma de maneira muito mais lenta. A não ser que, claro, o consumidor realmente escove a boca do cachorrinho ou do gatinho frequentemente. Se não, não. A gente vai ter o hexametafosfato, que neste produto ajuda bastante nesse processo de diminuir a formação da placa e do tártaro, tá? Cães adultos para todos os tipos de raça, daí nós vamos ter vários produtos. Então são 3 produtos diferentes, tá? A gente vai falar um pouquinho agora sobre cada um deles. Monelo cães adultos. São 3 produtos diferentes. A gente vai começar falando então sobre a Monelo tradicional, que é a Monelo de sabor frango. Ela é o nosso produto mais antigo, apesar de ter passado por vários melhoramentos dentro da parte de nutrição, tá? Mas ela é o produto mais antigo. E ela ainda vai ter alguma coisa de corante. O que é a vantagem nesse processo aqui dela? Ela tem mais de um tipo de pellets de formatos e tamanhos diferentes. Então tem muito consumidor, muito proprietário, que acha muito bonito o produto. Ele tem um pelletzinho com formato de osso, então tem consumidor que quando olha, principalmente em granel, né, quando ele olha, ele acha o produto muito bonito. Então ele é um produto extremamente agradável no visual, tem uma boa aceitação pelo animal, porque é extremamente palatável, né, e pode ser utilizado para qualquer tamanho de raça. Depois desse produto, a gente vai ter um produto para cão adulto de todos os tipos de raça, que é a Monelo Go. A Monelo Go e essa daqui, que é a Monelo Frango e Carne, elas não têm pacotinho de 1 kg, tá? É só sacaria. A Monelo Go, ela é um produto com uma ótima qualidade, sabor carne, tá? E a diferença dela, então, é, como eu falei, né, o círculozinho, ela não trabalha com corante artificial. Então, aquele tutor que não quer mais utilizar corante na alimentação do pet, consegue trabalhar com um produto de extrema qualidade, que tem um preço muito bom. Normalmente, quando a gente vai nas lojas, ela é um produto que está sempre em destaque por causa das campanhas, tá? E ela não tem corante artificial. E depois, por último, o nosso produto dentro da linha de cães adultos, né? Que é a frango e carne. Então, como diz, o sabor é frango e carne, tá? Ela é um produto, uma Monelo para qualquer tipo de raça. Ela não tem corantes artificiais, então tá identificado no pacote que não tem, tá? Diferencial dela, principalmente para a Go, como a Go também não tem corantes artificiais, né? Diferencial dela forte é o quê? Existe uma indicação na embalagem que fala que ela fortalece as articulações. O que significa isso? Significa que dentro do meu produto tem compostos que vão ajudar no processo de melhorar a saúde articular. No caso do nosso produto, a gente trabalha com condroitina e glucosamina. Condroitina e glucosamina são 2 compostos que a gente usa muito quando o animal tem um problema articular. Nesse caso, a gente não quer tratar um problema articular, a gente quer prevenir. Lembrando sempre que com nutrição, a gente utiliza todos os compostos dentro do alimento para prevenir qualquer tipo de doença. Nesse caso, a ideia é prevenir o desgaste articular. Alguns animais vão ter problemas de desgaste articular por alguma doença, alguma patologia, mas a maior parte dos animais, quase todos, na realidade, assim como no ser humano, conforme vai envelhecendo, ele vai tendo desgaste articular, que é o normal da idade. Então, o que é a ideia aqui? É, desde 1 ano e meio de idade, quando eu começo a usar uma ração de adulto, eu já dar esse suporte de condroitina e glucosamina para esse animal, para prevenir esse desgaste articular. Então, para fazer com que esse animal consiga ficar com essa articulação por mais tempo. Tá? Então, a frango e carne, ela tem esse diferencial extremamente importante. Claro, tem algumas pessoas, alguns consumidores, proprietários que gostam de comprar frango e carne, porque identifica que ela tem as 2 proteínas, tanto de frango como de carne, tá? Mas o diferencial mais forte dela é a questão articular mesmo, tá? Então, aqui é a linha de adulto e o nosso produto para sênior. Então, nós temos na linha Monelo um produto específico para cães sênior. Por que essa especificidade? Porque na realidade, quando o animal fica mais velho, principalmente no caso do cachorro, ele começa a ter algumas alterações no organismo que são importantes. Primeira delas, que a gente vai falar, é a questão da boca, né? Claro que se o proprietário escovar os dentes do animalzinho, do cão, todos os dias, talvez ele não tenha placa e tártaro, mas a gente sabe que esse não é o normal, né, do nosso consumidor como um todo. Então, o que acontece? A placa e o tártaro vai
se formando na boca, né? Isso promove a gengivite, então começa a ter um pouco de dor, muitas vezes ele perde algum dente. E esse processo todo da boca vai acontecer principalmente quando o animal estiver mais velho. E a gente sabe que hoje eles estão realmente, graças a Deus, né, estão durando bastante tempo, então isso é muito legal, porque eles estão vivendo mais tempo do nosso lado, mas a gente tem que ter esse cuidado. O que a gente faz na linha sênior? A gente faz um pellet, um kibblzinho, que seja fácil de quebrar. Então esse animal, quando ele come, ele mal encosta ali no kibblzinho, ele já quebra, ele já pode comer. E isso acontece mesmo que ele não tenha dente, porque às vezes o pessoal fala, não, mas ele perdeu muitos dentes, não tem problema, só a própria gengiva fazendo o toque ali no produto já vai fazer a quebra. Então, esse pellet é o que a gente chama, ele tem um formato diferente para auxiliar na quebra, mas além disso, ele tem o que a gente chama de aerado. Então, eu sempre comparo, algumas pessoas não conhecem, mas eu sempre comparo com o chocolate soufflé. O chocolate soufflé, ele é aerado também. Ele tem várias bolinhas de ar dentro dele. Então, quando a gente mastiga, ele não é tão denso. Então, ele fica fácil de quebrar. O kibblzinho, o pelletzinho dessa ração é igual. A ideia é a mesma. É ficar fácil de quebrar. Então, ele tem o formato e ele é aerado para ficar fácil para o animal mais velho. Claro, como a gente está falando de animais mais velhos, eu também vou ter a condroitina e glucosamina para articulação, porque essa é uma idade que o animal está tendo já problemas articulares pelo desgaste natural do tempo, né? E além disso, uma das coisas que acontece no cão idoso, ele começa a ficar com o intestino um pouquinho mais preguiçoso e ele começa a diminuir a absorção dos nutrientes. Então, no produto para cão idoso, eu coloco a polpa de beterraba, que eu comentei lá no início, que é uma fibra super nobre e super boa para o sistema digestivo, para tentar melhorar essa absorção dos nutrientes. Tanto que quando a gente olha no produto, a gente vai ver que o sabor está escrito frango, arroz e beterraba. Por que isso? O sabor é o sabor de frango, mas entra na identificação a beterraba para o consumidor entender que a gente trabalha com a polpa da beterraba e que realmente é muito bom para o sistema digestivo do animal mais velho. Tá? Então, essa é a nossa linha de cães. Então, a gente tem 2 linhas de filhote, 2 linhas para cão adulto, raças pequenas, 3 produtos para cão adulto de qualquer tamanho de raça e 1 produto para cão sênior. Então, essa é toda a nossa linha de Monelo Cães.